Em Naruto, poucos antagonistas carregam uma aura tão misteriosa, simbólica e devastadora quanto os 6 Caminhos de Pain. Quando Pain aparece pela primeira vez no Shippuden, ele não surge apenas como um inimigo. Ele aparece como uma verdadeira força da natureza, alguém que parece estar acima do bem e do mal, quase que intocável, quase que divino. Mas por trás daquele olhar frio e daquela voz totalmente inabalável, existe algo muito mais sombrio do que você imagina. Até porque esse tipo de revelação muda completamente a forma como enxergamos Nagato e a sua quebra psicológica. Pois os Pains, na verdade, são 6 corpos distintos de ninjas que já haviam morrido há algum tempo atrás. Só que todos eles reanimados e controlados à distância pelo Nagato por meio não só do seu absoluto poder do Rinnegan, mas também controlados através de barras de chakra. E o mais chocante de tudo isso é que Nagato só adotou essa forma de combate depois que o seu próprio corpo já não tinha mais condições de locomoção, pois ele acabou ficando gravemente ferido após a sua batalha devastadora contra o Hanzo da Salamandra. Ferido fisicamente e principalmente emocionalmente, Nagato acabou ficando muito traumatizado pela morte do Yahiko e completamente vulnerável. Assim, acabou cedendo às manipulações de Obito Uchiha e abraçou o caminho trágico da paz através da dor. E devido ao fato de que esses caminhos de Pain são corpos mortos controlados remotamente, no vídeo de hoje você vai saber a verdadeira identidade de cada caminho de Pain, ou seja, quem são os ninjas que passaram a ser controlados e viraram caminho de Pain depois de terem morrido, ok? Então, sem mais enrolação, já deixa aí o seu like, eu sou o Gustavo Camus e bora pra esse vídeo. Então já vamos começar com o principal caminho de Pain, que é basicamente o caminho Deva, originalmente o Yahiko. Yahiko foi o primeiro corpo escolhido por Nagato e não poderia ter sido outro, até porque ele não foi apenas um amigo para Nagato, mas também o coração da antiga Akatsuki. Ambicioso, corajoso, determinado e extremamente convicto dos seus ideais e do que queria pro mundo ninja, Yahiko era aquele que inspirava Nagato e Konan e acreditava em dias melhores. Treinado pelo Jiraiya, Yahiko dominava com boa aptidão técnicas de Suiton, e mesmo não sendo o ninja mais poderoso ali de sua geração, ele possuía algo que o diferenciava, uma liderança natural. Sendo assim, ele passou a ser um tipo de shinobi que fazia com que os outros acreditassem em seus ideais, e por isso ele foi um líder tão efetivo para a organização quando ela ainda era do bem. Após a sua morte tragicamente causada pelas manipulações de Hanzo da Salamandra, Nagato ficou emocionalmente destruído, e foi exatamente por isso que ele acabou escolhendo o corpo do Yahiko para ser o corpo do primeiro caminho, o caminho Deva. Caminho esse que liderava os 6 caminhos de Pain e também acabava liderando a Akatsuki, porque era com esse corpo que ele representava ali a liderança perante os outros membros da organização. Vale citar que o caminho Deva carrega o poder mais icônico do Rinnegan, já que ele pode manipular as forças atrativas e repulsivas. O famoso Shinra Tensei, capaz de repelir qualquer ataque, o devastador Shibaku Tensei, capaz de criar literalmente uma lua, e vários outros tipos de técnicas de atração e repulsão que prova o quão formidável é os poderes desse caminho. Com Yahiko como corpo principal, Pain se tornou praticamente imbatível, e durante a invasão de Konoha, vimos a expansão do seu poder absoluto quando ele utilizou esse caminho para simplesmente destruir a vila inteira com apenas um golpe, provando assim que Yahiko não voltou à vida, mas a sua imagem continuou liderando a organização da Akatsuki, mesmo que após a sua morte, a Akatsuki teria sido corrompida pelo Obito. E o próximo caminho é basicamente o caminho Ashura, sendo um titereiro nômade. O indivíduo que se tornou o caminho Ashura tinha uma aparência um tanto quanto curiosa e uma história igualmente peculiar. Antes de morrer, ele era um viajante solitário que Jiraiya encontrou em uma das suas expedições. Controlando uma espécie de fantoche com uma aparência de bebê, suas habilidades de marionete mostravam não só alguma destreza, mas também uma certa criatividade sombria, pois o modo com que ele encarava o mundo era marcado por individualidade e um certo afastamento. Alguém que parecia carregar o seu próprio fardo em silêncio. Após a sua morte,
seu corpo ganhou uma forma completamente diferente, já que ele se torna o caminho Ashura, o representante do poder mecânico do Rinnegan. Esse caminho permitia com que o próprio usuário transformasse o seu corpo em armas tecnológicas vivas. Braços extras, lâminas projetadas através do corpo, turbinas para impulsão, canhões embutidos em seus braços e até mesmo uma força física impressionante fazendo parte desse arsenal vasto de técnicas. É como se o talento que ele tinha com marionetes tivesse sido ampliado ao seu extremo, transformando ele em um mestre titereiro e também num fantoche. E antes de falarmos do próximo caminho, eu só queria pedir pra você deixar o like, é só isso. Galera, ultimamente aí tá tendo uma entrega um pouco mais reduzida aqui no canal, não sei o que tá acontecendo, mas eu queria pedir pra você que curte a parada, que tem o sininho de notificação e não tá recebendo notificação, pra colar aqui, deixar o like, comentar alguma coisa e engajar e ficar ligado nos próximos lançamentos, porque ajuda bastante, tá bom? Então se tu curte o radar, deixa aí o like, comenta aí, aciona o sininho e vamos pra cima. Próximo caminho, Caminho Preta, um shinobi da Vila da Grama. O shinobi da Vila da Grama, que se tornou o Caminho Preta, era alguém profundamente cansado do mundo ninja. Além de ser um combatente, ele também trabalhava como agricultor, tentando sustentar a sua família em meio a tempos de caos. Durante uma curta conversa com Jiraiya, ele deixou claro o quanto estava desgostoso da vida, tanto fisicamente como também emocionalmente. Sendo assim, um retrato perfeito de como o mundo shinobi destruía vidas tanto de forma externa quanto de forma interna. Após a sua morte, Nagato aproveitou a natureza introspectiva e sofrida desse homem para transformá-lo no Caminho Preta, responsável pelo poder de absorção de chakra. E vale citar que esse é um dos caminhos mais defensivos e perigosos mostrados por Pain, já que ele pode não só absorver ninjutsus direto, mas também drenar completamente o chakra do inimigo e selar instantaneamente as suas técnicas. Contra esse caminho, qualquer ninja que depende de ninjutsu acaba ficando perdido no campo de batalhas. Caminho Humano, instrutor da Vila da Cachoeira. O ninja da Vila da Cachoeira, que se transformou no Caminho Humano, representava o oposto do caos shinobi. Ele acreditava na educação, no diálogo e na transformação pela consciência, treinando crianças e ensinando a elas valores que poderiam no futuro impedir uma nova guerra. Quando Jiraiya o conheceu, ficou claro que ele era habilidoso, mas também sereno e racional. E algo que eu esqueci de falar aqui é que o Jiraiya conheceu todos os caminhos que virou Pain, todos os caras que virou caminho de Pain, o Jiraiya acabou conhecendo ali em algum momento nas suas andanças pelo mundo. Então, tudo que a gente tá vendo aqui são flashbacks do Jiraiya que ele lembrou quando conheceu cada caminho, ok? Continuando, bom, o cara que acabou se transformando no Caminho Humano era muito interessante porque, além de ter uma boa ideia filosófica, ele também era um guerreiro completamente consciente e competente no campo de batalhas. Porém, após morrer, ele se transformou nesse caminho que é o humano, possuindo poderes muito sinistros através do Rinnegan, como por exemplo, a capacidade de ler mentes de qualquer alvo e também, se necessário, arrancar a alma de qualquer alvo instantaneamente. Sendo assim, um homem bondoso e educado acabou tendo um destino extremamente cruel para alguém que dedicou a sua vida ao aprendizado e ao crescimento emocional das crianças de sua aldeia. Caminho Naraka, o sacerdote devoto. O sacerdote que se tornou o Caminho Naraka foi encontrado por Jiraiya durante a sua busca pelo Ninja da Profecia. Ele aparentava ser calmo, um homem de fé e de uma visão espiritual muito forte, o que até confundiu o Jiraiya em alguns instantes. Mas a verdade é que aquele homem, apesar de religioso, já não carregava mais esperança sobre o futuro do mundo. Basicamente, ele pregava a paz, mas não acreditava nela. E foi exatamente essa dicotomia que tornou ele uma pessoa perfeita para se tornar um dos caminhos de Pain. Até porque, transformado no Caminho Naraka, ele recebeu o poder de invocar o Rei do Inferno, sendo basicamente uma entidade espiritual que tinha alguns poderes bem interessantes, como por exemplo, regenerar completamente qualquer outro caminho de Pain que tenha sofrido algum tipo de dano, julgar mentirosos e poder arrancar as suas línguas,
e também restaurar corpos a partir do nada. Sendo assim, esse homem acabou indo de um sacerdote pacífico para um instrumento do inferno. Mais uma das distorções trágicas que o Nagato criou em sua jornada de dor. Bom, chegando agora no caminho animal, vale citar que o caminho animal é o único caminho de Pen que teve 2 corpos como representante, ok? E o primeiro corpo do caminho animal é um ninja do clã Fuma, e depois é uma kunoichi chamada Ashisai. Então, começando pelo ninja do clã Fuma, bom, o primeiro corpo do caminho animal era um membro desse clã que é famoso e inclusive atualmente é o clã que tem o policiamento de Konoha na era de Boruto. Sendo assim, ele é de um grupo conhecido pelo uso de armas específicas em combate, como por exemplo, técnicas de shuriken jutsus extremamente mortais. Esse ninja tinha um perfil agressivo e impiedoso, chegando a destruir um vilarejo antes de enfrentar o Jiraiya lá no passado. E apesar de forte, ele acabou caindo diante do Sennin e carregou uma cicatriz no seu rosto até a morte. Detalhe, que permitiu com que Jiraiya reconhecesse ele mais tarde, quando ele acabou se tornando um caminho de Pen. Inclusive, foi esse caminho que foi o gatilho para o Jiraiya perceber que já tinha conhecido todos os caminhos de Pen quando eles ainda eram humanos e estavam vivos. Enfim, como caminho animal, ele se destacou invocando criaturas colossais e alterando completamente o fluxo da batalha, servindo como uma espécie de trazedor de mechas para o campo de batalhas. Tanto que foi só esse caminho animal que conseguiu tancar o Jiraiya no começo da sua batalha, quando o Jiraiya ali havia invadido a Vila da Chuva. Já falando do segundo caminho animal, porque o Jiraiya acabou matando o primeiro e mandando o corpo pra Konoha, então o Nagato precisou arrumar outro pra substituir esse caminho, outro corpo. O próximo ninja, na real, é uma kunoichi, e eu tô falando da Ashisai. A Ashisai foi substituída logo após a perda do corpo do homem do clã Fuma. Ela era uma jovem kunoichi de Amegakuri que participou inclusive dos exames Chunin que rolou em Naruto Shippuden, mostrando um domínio bem interessante de técnicas de Fuinjutsu e técnicas de anexamento, sendo esse um talento um tanto quanto raro e extremamente útil. Trabalhando diretamente para Konan, a Ashisai demonstrou disciplina, foco e habilidade, o que fez com que Nagato enxergasse nela um corpo ideal para substituir o seu corpo danificado do caminho animal. Assim, a Ashisai se transformou no novo caminho animal. E depois disso, ela conseguiu invocar criaturas gigantescas e teve um destaque muito interessante, principalmente durante a invasão de Konoha, já que trazendo um impacto devastador que muitos ninjas da vila não conseguiram nem sequer reagir, ela também podia invocar criaturas gigantescas e extremamente poderosas, tornando-se assim certamente um dos caminhos de Pen mais perigosos e devastadores de todos. Onde, para muitos fãs, depois é claro do caminho Deva, esse caminho animal acaba sendo o favorito para muita gente, até porque essa kunoichi aqui demonstrou um grande talento com as suas invocações durante o ataque em Konoha. E eu gostaria de saber, pra você, qual que é o seu caminho de Pen favorito? Qual que tem o poder mais legal? Se você fosse um caminho de Pen, qual poder você queria ter? Eu confesso pra você que o poder que eu mais gosto é o do caminho Deva, o poder de atração e repulsão, porém, o caminho animal é muito legal e o caminho Ashura, que vira robô, também é muito legal. Então comenta aí qual que é o seu caminho favorito, ok? Se você chegou até aqui, pô, deixa o like aí pra fortalecer, o seu like ajuda bastante, então taca o dedão no like e também aciona o sininho aí e se inscreva para receber todas as novidades, ok? Por aqui eu vou indo nessa, espero que você tenha gostado do conteúdo. Até a próxima e fui!